Análises do telefone de Mauro Cid no curso das investigações da Bolsonarada do dia 8 de janeiro revelaram conversas entre o ex-capacho de ordens de Bolsonaro e o atual subchefe do Estado-Maior do Exército, o coronel Jean Lawande Júnior, no qual este último tinha instigado um golpe de Estado para contestar o resultado das eleições de 2022. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito que situará você, nosso espectador, acerca das notícias mais relevantes. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E, aliás, aproveite também para conhecer e acompanhar o nosso podcast, disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming. E também de contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse. Dessa forma, o AND permanece de pé no nosso compromisso cotidiano de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Bom, vamos ao episódio de hoje. O Lawande ele chegou a afirmar por mensagem as seguintes declarações. Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem que o povo está com ele. Acaba o exército brasileiro se esses caras não cumprirem a ordem do comandante supremo. Em seguida ele diz o seguinte, em outra mensagem. Meu amigo, na saída do quartel-general encontrei o bom host. Foi uma conversa longa, mas para resumir, se o exército brasileiro receber a ordem, cumpre prontamente. De modo que o próprio exército brasileiro nada vai fazer porque será visto como golpe. Então está nas mãos do próprio presidente. E, numa última mensagem, ele diz o seguinte. Pelo amor de Deus, Cid, o homem tem que dar a ordem. Se a cúpula do exército brasileiro não está com ele, de divisão para baixo está. Assessore e dê-lhe coragem, pelo amor de Deus. E, em seguida, foi encontrado ainda no celular de Mauro Cid uma espécie de roteiro de 3 páginas para decretar o golpe tão desejado por essas hordas bolsonaristas. E o roteiro definia em 8 etapas o que deveria ser feito para que as Forças Armadas interviessem. E também, na semana passada, a Polícia Federal havia encontrado um rascunho de uma GLO no mesmo aparelho de telefone. E o roteiro consistia no seguinte, em primeiro lugar, a nomeação de um interventor, em segundo, prazo para restabelecimento da ordem constitucional, em terceiro, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal sob comando do interventor, em quarto, a suspensão de atos do Poder Judiciário e afastamento de magistrados. Em quinto, a abertura de inquérito sobre os magistrados. Sexto, autorização para interventor suspender outros atos considerados inconstitucionais. Sétimo, substituição dos ministros do TSE. E oitavo, realização de novas eleições. E Lawande, que foi condecorado por Bolsonaro em março de 2021, foi destacado pelo senhor Luiz Inácio em fevereiro desse ano para assumir o posto de representante militar em Washington, nos Estados Unidos. Mesmo diante das declarações escandalosas que vieram a público e tendo sido, inclusive, impedido de assumir esse novo cargo, de acordo com o próprio comando do Exército, o coronel permanecerá no Brasil no escritório de projetos estratégicos do Estado-Maior do Exército. Ou seja, diante de todas essas declarações escandalosas, diante de todo esse escândalo, só comprova a leniência e a parcimônia, a permissividade desse novo governo de turno e também da responsabilidade do alto comando das Forças Armadas diante de tudo que aconteceu na Bolsonarada do dia 8 de janeiro. Ser subchefe do Estado-Maior do Exército, inclusive, não é um cargo de baixa patente, não é um cargo mínimo. É um cargo de extrema importância dentro da hierarquia militar. E ver que o subchefe do Estado-Maior do Exército atual, ele estava instigando um golpe militar, ele estava gestando um golpe militar, estava pedindo que um golpe militar fosse acionado no nosso país, que as Forças Armadas interviessem, e também pedindo que o Bolsonaro assumisse a liderança desse golpe, coloca por terra todo o argumento do senhor Augusto Heleno de que não havia uma liderança para o golpe, que era vulgarizar o termo golpe porque não havia uma liderança. Fica mais claro do que já não está, que havia sim uma liderança, que havia sim um intuito de se decretar um golpe de Estado total no nosso país. Em outro lugar, toda a passividade
perante a tudo que aconteceu. Todos os episódios que antecederam a Bolsonarada, que foram instigados por esses militares, que só demonstra, na verdade, também o grau de crise militar que se instala no nosso país, é a crise política do nosso país, entrando no seio do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, se tornando cada vez mais uma crise militar aguda, no qual as Forças Armadas estão divididas. Basta a gente ver o que o próprio Coronel Laonde fala, de que se a cúpula do Exército Brasileiro não está com Bolsonaro, porque, obviamente, dentro do alto comando das Forças Armadas não havia um consenso sobre dar um golpe ou não, tanto que eles tiveram que se reunir naquela infame reunião em que o Braga Neto chefiou, e ele diz o seguinte: da divisão para baixo está, ou seja, nas patentes mais inferiores, ou seja, fica patente para quem quiser ver que esses caras, que essa corja, que essas hordas bolsonaristas não estavam ali para brincadeira, não estavam ali meramente para medir força. Eles estavam pedindo esses atos democráticos que esses senhores generais, inclusive, estavam chamando de atos democráticos e que democráticos não tinha coisa nenhuma. São esses caras que estavam pedindo o golpe militar. São essas forças que estavam ali no dia 8 de janeiro depredando a sede dos três poderes. Ou seja, e também é de uma sem-vergonhice ver que o senhor Luiz Inácio coloca para assumir o posto de representante militar em Washington, para lamber bota do imperialismo yankee, esse mesmo cara que foi condecorado por Bolsonaro em 2021 e que estava pedindo ali um golpe militar aberto, uma intervenção das Forças Armadas. Ou seja, eles têm cabal responsabilidade no que aconteceu do 8 de janeiro. E ver também que esses senhores, diante de todas essas provas, não fazem nada, pelo contrário, o Laonde vai continuar no escritório de projetos estratégicos do Estado-Maior do Exército, ou seja, não vai perder suas benesses. Assim como todos os que estão sendo convidados para depor como testemunhas, como convidados, não vão ter os seus cargos perdidos, não vão sequer serem julgados pela responsabilidade que tem de terem instigado a Bolsonarada do dia 8. E, em segundo lugar, no Maranhão, famílias indígenas denunciam a falta de atendimento médico em meio a um surto de sarna humana. Os moradores das aldeias Esperança e Araruna, localizados no perímetro do município de Itaipava do Grajaú, denunciam a falta de medicamentos e acompanhamento clínico para o controle do surto de escabiose na região, que também é conhecida como a sarna humana, e que foi diagnosticada em pelo menos 30 adultos e 11 crianças somente na aldeia de Araruna. E de acordo com informações divulgadas pelo portal independente Agência Pública, o líder indígena Fábio Timbira, da aldeia Esperança, relata que há pelo menos 5 meses a escabiose tem sido um problema grave na região e que eles têm denunciado e têm registrado esses casos desde novembro do ano passado. Inclusive, se denuncia também que somente na aldeia Esperança, localizada na terra indígena Geralda Toco Preto, e na aldeia Araruna, localizada na terra indígena Urucu-Juruá, há mais de 400 indígenas que não possuem direito ao atendimento médico. E os indígenas precisam se deslocar em um trajeto de pelo menos 30 quilômetros para chegar no centro urbano mais próximo e conseguir esse atendimento médico. Essas famílias também denunciam que a ação promovida pela Secretaria de Saúde Indígena no combate ao surto foi insuficiente. Em 2023, o orçamento do governo federal para a saúde indígena foi o menor nos últimos 10 anos, com uma queda de 24%. Inclusive, essas populações indígenas, essas famílias que vivem nas aldeias Esperança e Araruna, também denunciam o descaso do governo em relação ao abastecimento de água potável e também de infraestrutura mínima para a melhoria da condição de vida dessas populações, como, por exemplo, a melhoria de estradas e de outras coisas mais. Ou seja, mostra também o total descaso do governo federal em relação à vida, à saúde das famílias indígenas. A gente tem colocado, tem feito questão de colocar a questão indígena com relevância aqui no nosso portal e também no nosso programa, diante do que tem acontecido com o marco temporal, mas também com a luta histórica que esses povos originários desencadeiam no nosso país como parte também da luta agrária. Mas a questão da saúde é uma questão muito relevante e muito importante, pois esse governo de turno, principalmente,
que tem a pachorra de dizer que veio para salvaguardar os direitos dos povos indígenas, para lutar pelos povos indígenas e pela população pobre do nosso país, pela população trabalhadora, na verdade tem se mostrado cada vez mais amigo da serpente, tem se mostrado cada vez mais a serpente. Reduzir em 24% o orçamento que é destinado ao tratamento, à saúde dos povos originários, é legar essas pessoas à morte. Essas pessoas vivem em áreas mais isoladas, encontram mais dificuldade de acesso a muitas coisas, à educação, acesso aos centros urbanos, porque as estradas são totalmente precárias e de difícil acesso, a saúde também de qualidade, como a gente tem registrado aqui. A gente tem visto que, por exemplo, basta a gente lembrar a crise que teve nas terras Yanomamis, a questão da vacinação da população Yanomami. Ou seja, esse velho Estado como um todo, ele não se preocupa genuinamente com a questão indígena no nosso país, com a vida dessas pessoas e principalmente não tem se importado de dar de seus direitos mais básicos, que é o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso a uma vida digna. Ou seja, é revoltante, né? E fazemos coro também com essas denúncias que esses indígenas, que essas populações da Aldeia Esperança e Araruna têm feito diante dessa situação de total calamidade que o velho Estado tem legado essas famílias, essa população. E, em terceiro lugar, e não menos importante, cerca de 11 milhões de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos não trabalham nem estudam, segundo dados do IBGE. E de 7,1 milhões desses jovens de 14 a 24 anos que não estudam nem trabalham, 60% são mulheres e a maioria com filhos pequenos. E 68% são pretos ou pardos, segundo o levantamento recente sobre empregabilidade de jovens no Brasil, realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E a evasão escolar também se mostra um problema grave. Segundo o economista Wendick Silveira, o CEO da EdTech Humaitá Digital e sócio da Mind Academy, o Brasil ele tem hoje 47 milhões de alunos no ensino fundamental e apenas 8,5 milhões no ensino médio. E segundo um estudo publicado pela Firjan SESI no ano passado, cerca de 500 mil jovens acima de 16 anos largam os estudos anualmente. E segundo dados da FGV Social, entre os jovens de 15 e 29 anos que não trabalham e nem estudam, o número de mulheres é superior ao número de homens, cerca de 29,2% e 16,95%, respectivamente. Isso se dá, inclusive, por uma confluência de fatores, inclusive pelo fato de muitas dessas mulheres terem filhos na idade escolar e acabarem se afastando dos estudos, das atividades escolares, e também das atividades laborais fora de casa. Ou seja, uma situação degradante que a gente pode linkar com diversos fatores no nosso país. A crise econômica e política que se aprofunda no nosso país. Nós já temos discutido aqui sobre a questão dos empregos formais, da informalidade e como a maioria dessas pessoas tem buscado trabalhos como camelôs e tem encontrado uma grande repressão do velho Estado para cima dessas categorias que têm buscado sua forma de sobrevivência, mas também está ligado juntamente com o ensino público que não tem sido gratuito de qualidade, o ensino que não tem sido gratuito de qualidade, cada vez mais sendo levado para a privatização, no qual esses jovens não têm acesso a um conhecimento verdadeiramente científico, que não os capacita, inclusive, para poder entrar numa universidade pública, nem os dá a perspectiva de permanecer e continuar nos seus estudos, porque também não tem condição de estudar e trabalhar muitas vezes pelas condições materiais, pelas necessidades materiais. Muitos desses jovens, às vezes, precisam ingressar no mercado de trabalho mais cedo, porque não tem como dar conta dos estudos, precisam ajudar em casa, precisam também se comprometer com a renda familiar. E são diversos fatores que só demonstram o grau de desigualdade econômica, socioeconômica no nosso país, e que esse velho Estado está muito longe de resolver, muito longe, inclusive, de se preocupar em sanar de maneira verdadeira, genuína. Ou seja, é mais uma situação que se somam às lutas classistas que têm sido desenvolvidas no nosso país. Porque se há 11,5 milhões de jovens brasileiros que não estudam e nem trabalham, será que a culpa está nesses jovens ou será que a responsabilidade
é desse velho Estado que já não consegue garantir mais as condições básicas de emprego, condições dignas de trabalho, condições dignas de estudo, o acesso científico ao conhecimento. Bom, é isso que eu penso. Esse foi o nosso episódio de hoje, nosso último episódio da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês na semana que vem. Boa noite. Postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.